Olá, turma, tudo bem? Que alegria nós estarmos juntos mais uma vez para continuarmos a nossa história. Hoje nós leremos novamente e daremos continuidade à história do Samuca. Samuca e seu pastor. Nessa história nós vemos e tentamos perceber Jesus Cristo através do Salmo 23. Salmo 23 que fala sobre o cuidado do pastor sobre as suas ovelhas e fala também sobre aquele na qual nós podemos e devemos confiar. Então vamos orar mais uma vez, vamos pedir a Deus que nos guarde, que nos abençoe, mas também que nos faça entender sobre Cristo e que nós logo possamos estar juntos. Vamos orar? Senhor, nós damos graça ao Teu nome, pela Tua boa vontade sobre as nossas vidas. Nós agradecemos pela história do Samuca, que ela nos abençoe, que nós venhamos entender tudo aquilo que o Senhor quer dizer aos nossos corações. Que em tudo o Senhor Jesus seja glorificado, seja nas nossas vidas, seja na vida dos nossos pais, nossos amigos, que nós venhamos sempre lembrar e agradecer por tudo que o Senhor faz. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Nós continuaremos a nossa história hoje a partir do capítulo 3 e diz assim a nossa história. O título do nosso capítulo é Leva-me para junto das águas de descanso. Diz assim a nossa história. Os primeiros raios de luz espiavam através das tábuas do aprisco. Está quase na hora, pensou Samuca. Ele sabia que seu pastor estaria ali, porque um bom pastor leva suas ovelhas para o pasto enquanto o orvalho ainda está na grama. O orvalho é uma fonte de água para as ovelhas, mas para que elas possam obtê-la, elas têm que chegar ao pasto o mais cedo possível. Aí está ele, gritou Samuca para outra ovelha. O pastor levou-me para fora e logo eles estavam comendo a grama limpa e úmida. De manhã cedo era o período do dia preferido para Samuca. O ar fresco, a grama era deliciosa e tudo era ainda como a noite, suavemente misturado no dia. Samuca chamava esse período de hora sossegada. Ele gostava de usar o tempo para pensar em todas as suas bênçãos. Nesse dia, Samuca pensou sobre o quanto ele amava as outras ovelhas. Ele olhou ao redor e reconheceu o velho Gus. E ele sei que Gus é mal-humorado. Às vezes eu realmente o amo, pensou Samuca. Ele viu Prince. Ela nos deixa loucos com suas frescuras. Ele sorriu ironicamente. Mas todo rebanho precisa de uma ovelha Prince. Depois ele viu vovó. Ela também é velha e frágil, pensou Samuca. Todos nós temos que ajudá-la, mas ela é tão sábia. Todos nós somos melhores e mais fortes por ela fazer parte de nosso rebanho. Ele havia rapidamente pensado sobre algo que ele amava em cada ovelha do rebanho. Eu me pergunto por que eu os amo tanto, principalmente já que todos somos tão diferentes. Ele pensou sobre essa questão por um momento e depois exclamou: Eu sei porque todos nós amamos uns aos outros. É porque pertencemos ao mesmo pastor e ele ama a cada um de nós. Samuca sorriu enquanto pensava sobre o seu pastor bondoso, que sempre providenciava tudo o que as ovelhas precisavam, incluindo água fresca. De repente, Samuca observou que o pasto do outro lado da cerca estava vazio. Ah, não, o orvalho já foi quase embora e minha amiga e seu rebanho ainda não estão aqui. Ele ficou preocupado. Samuca não viu minha amiga na cerca até mais tarde naquela manhã. Ela parecia ainda mais magra e mais fraca, e Samuca sabia que isso era porque ela não tinha alimento e água suficientes. Oi, amiga, disse Samuca, tentando parecer animado. Onde você esteve nessa manhã? Havia uma grande quantidade de orvalho aqui no solo. Eu estava no aprisco. Meu pastor não nos levou para fora até que o orvalho tivesse desaparecido. Sinto muito. Samuca se compadeceu. Ele leva vocês para um riacho onde vocês possam encontrar água? O lugar que ele nos leva tem uma água suja, cheia de parasitas. Às vezes eu fico doente ao bebê-la, minha amiga replicou. Samuca se sentiu triste por minha amiga.
mas ouviu essas coisas o tornou ainda mais agradecido por seu bom pastor. Ele estava grato porque seu pastor sempre providenciava água de boa qualidade para o seu rebanho, garantindo que ele chegasse ao pasto enquanto o orvalho ainda estava na grama, e também o levando aos riachos tranquilos. Refrigera-me a alma. Eu gostaria de saber onde ela está, disse Samuca preocupado. Ele vigiou a cerca o dia todo esperando minha amiga. Finalmente ele pensou, talvez ela esteja no morro. Se eu for até a cerca, ela me verá e virá me visitar. Quando Samuca chegou até a cerca, ficou horrorizado. Ele podia ver minha amiga à distância e ela estava abatida. Ela estava deitada de costas, com as pernas para o ar, adiantando-se sem parar. Samuca sabia que seu sangue pararia de circular e que ela poderia morrer se o seu pastor não chegasse logo. Samuca então ficou desesperado. Minha amiga está desamparada, ele gritou. Ela não consegue se virar e voltar a ficar de pé. Ela deu uma cabeçada na cerca. Bé, bé. Seu pastor, que estava sempre por perto, viu a agitação de Samuca e correu até ele. Samuca, Samuca, está bem? Ele disse gentilmente. A presença do pastor costumava acalmar Samuca, mas não dessa vez. Ele continuou a dar cabeçadas na cerca. O pastor levantou os olhos e viu minha amiga. Num segundo, ele pulou a cerca e correu até a ovelha desamparada. Ele levantou minha amiga gentilmente, virou-a e colocou de pé. Depois ele esfregou suas pernas para que o sangue voltasse a circular. Finalmente, minha amiga deu passos cambaleantes. Enquanto Samuca observava seu bom pastor, ele se lembrou da primeira vez que ele havia ficado abatido. Ele havia ficado aterrorizado, mas seu pastor o ajudou. Mais tarde, o pastor conversou com ele gentilmente, explicando o que havia acontecido. Às vezes, uma ovelha como você pode rolar e ficar de costas, disse o pastor. Quando isso acontece, dizemos que a ovelha está abatida. Uma ovelha abatida não pode virar de costas para cima. Se alguém não ajudar a ovelha, ela morre. Ela precisa que alguém a coloque na posição certa. Samuca lançou um olhar esquisito para o pastor. O pastor sorriu. Você tem que ser cuidadoso, Samuca. Uma ovelha pode ficar abatida de muitas maneiras. Se ela deitar num lugar macio e fofo, seu corpo pequeno tombará para trás. Às vezes, uma ovelha fica com tanta lama ou pedaços de galho grudado em sua lã e fica tão pesado que acaba rolando. Portanto, seja cuidadoso, Samuca. Mas lembre-se, se você ficar abatido, eu estarei lá para ajudá-lo. Samuca ficou grato porque seu pastor viria sempre e o colocaria na posição certa quando ele estivesse abatido. Meu pastor nunca me deixa. Ele cuida de mim. Ele sempre vem e me ajuda. Samuca pensou agradecido. Como é bom nós ouvirmos essa história, pessoal, e lembrarmos que Cristo é o nosso fiel pastor. Que mesmo quando nós temos qualquer problema, qualquer dificuldade, algum medo que nos aflige, nós olhamos para Ele e lembramos que Ele estará lá para nos ajudar. Independente do que qualquer coisa que eu e você possamos passar um dia, Cristo Jesus estará lá para nos ajudar. Seja na escola, seja na família, seja na igreja, seja na rua, seja sozinho. Nunca se esqueça, Jesus é fiel conosco. Jesus estará lá para nos ajudar. Jesus estará lá para nos lembrar que Ele é o fiel pastor, que nos ajuda a entendermos mais sobre Ele, sobre tudo aquilo que passamos. E nos ajuda a entender o motivo daquilo que nós passamos. Por isso, vamos caminhar sempre mais próximos de Deus, lembrando que o nosso fiel pastor está conosco. E mesmo que nós venhamos a cair de costas, como a ovelha da nossa história caiu, e ficar abatido, com as pernas para cima, sem conseguir se levantar, o nosso fiel pastor aparecerá, estenderá a sua mão
e nos levantará. E então nós venhamos agradecê-lo pela sua bondade. Eu queria convidar você a orar mais uma vez, gratos pelo Senhor sobre as nossas vidas. Vamos orar? Pai, nós agradecemos pela tua bondade, nós agradecemos pela história do Samuca, nós agradecemos pela vida dos nossos pais e familiares. Que nós venhamos sempre lembrar que Jesus nos guarda, nos protege, nos abençoa e que com Ele nós somos santos na sua presença. Que nós venhamos sempre lembrar de Cristo, lembrar o quanto Deus é fiel conosco. Não nos deixe ter medo, não deixe que o nosso coração crie qualquer angústia, mas que em tudo nós venhamos lembrar do fiel pastor que guarda as suas ovelhas. E por isso que nós sejamos ovelhas sábias que sempre estão buscando o seu pastor. No nome de Jesus nós oramos, gratos por tudo. Amém. Crianças, fiquem com Deus. Até o próximo domingo, quando nós continuaremos a história O Samuca e seu pastor, onde nós vemos a partir do Salmo 23 o Jesus, o Senhor que nós servimos, e assim caminhamos mais próximo deles. Fiquem com Deus, um abraço e até domingo que vem. Tchau!